Fala turma, tudo bem? Tiago, vamos lá fazer a nossa revisão aqui, o nosso diário de trade do dia 21 de novembro de 2023, tá bom? Diazinho bem chato, complexo, assim, pelo menos na minha visão, né? Operacionalmente falando, foi um dia assim bem indeciso. A gente teve agora final do dia aqui um cenário, né, geral da bolsa assim bastante negativo, né? De minha grade aqui de macro para mostrar para vocês, ó. Então nós tínhamos aqui, ó, vários setores do Ibov que fecharam negativo o dia, né? Setor de energia elétrica menos 2,93, diversos, construção civil menos 4,39, setor de comércio menos 4,11, bebidas, alimentos. A gente teve aqui um cenário de juros, né, as cabeças aí 25 até 32 positivo. Então quando a gente tem juros para cima, reforça ali a ideia de bolsa para baixo, tá? Nós tivemos também aí Petro caindo mais de 1%, agora está recuperando um pouquinho agora final do dia, tá? Setores aqui que ainda seguraram um pouquinho foi a parte de siderúrgica, telecomunicação, mas bem pouco. E a Vale aí puxando 2,67, tá? E Bradespar 2,81. Beleza? Mas assim, quando a gente olha para o cenário aqui das nossas médias móveis, deixa eu estender aqui o gráfico, a gente teve praticamente uma característica de distribuição, né? Violando a média de 200 períodos, invertendo o fluxo a todo momento. Então, no início do dia, inverteu o fluxo para a parte da compra. Deixa eu abrir o point fix aqui, ó. Nós tivemos um alinhamento de fluxo, né, para a parte da compra aqui. Tudo indicava que poderia dar continuidade, falhou. A gente teve aqui na parte de baixo um pullback, alinhando fluxo, alinhando média, tudo indicaria que daria continuidade no movimento, falhou. Depois a gente teve outra inversão de fluxo, que tudo indicaria que poderia fazer o pullback subir, falhou. E agora nós temos novamente o mesmo cenário. Então, sim, é um dia bastante chato que provavelmente nós tivemos várias pessoas que devem ter quebrado nesse mercado, que não pegou direcional para nenhum lugar, tá? Então, provavelmente deve ter vários perfis de traders aí que ficou girando louco, né? E não conseguiu ter êxito hoje, tá bom? Hoje eu abri duas operações, vou comentar com vocês aqui os pontos, né? Foi uma na parte da manhã e outra na parte da tarde. Na parte da manhã eu abri uma em dólar, a gente não vai ver aqui sobre dólar, mas saí positivo lá no dólar. Na parte do índice, a gente conseguiu aqui recuperar na parte da tarde, tá? Na parte da manhã, qual o cenário que a gente tinha? A gente abriu o dia com leve gap de baixa. Para quem acompanha aí o Instagram, eu fiz lá a abertura de mercado, né? Então a gente poderia abrir com leve gap de baixa pelos futuros da América estarem operando ali na neutros baixistas. A gente tinha a Europa ali mista, bem neutra mesmo, e a parte da Ásia negativa, então reforçava esse sentimento, tá? Então a gente abriu com o gap de baixa, tá? E entrou player defendendo a região do ajuste. Tiago, por que você sabe que é player? Porque eu tenho aqui o indicador que ele me mostra, tá? Aonde tem atividade de player. Então formou uma barra vermelha e uma azul aqui. Então eu tinha player interessado no ajuste, tá bom? Qual o cenário que a gente tinha? Se esse preço ele ultrapassasse essa região aqui,
a gente teria uma mudança de característica na estrutura do preço, tá? Só para reforçar para vocês, poxa, Thiago, o que é uma mudança de característica? Vamos lá, para quem não sabe, rapidinho. Toda vez que eu tenho um preço fazendo isso aqui, ó, zigue-zagues ascendentes, tá? Eu tenho uma característica de estrutura de alta, eu tenho topos e fundos ascendentes. Então, dentro desse cenário, eu sempre vou pensar em comprar. Mas você nunca deve comprar, por exemplo, aqui, ó, nesses rompimentos, tá? Quando o preço ele vem rompendo essa região, nunca aqui, sempre no teste, no retorno, tá bom? Então, sempre quando a gente tem uma estrutura direcional, nós procuramos comprar no retorno, tá? Porque sempre quando vai fazer a onda de impulsão, nós queremos comprar na onda de correção, é o lugar mais barato. Quando que uma estrutura muda a característica? Quando ela perde o último fundo de referência, tá? Então, sempre quando eu tenho zigue-zagues ascendentes, eu estou pensando em enviesado em compra. Se eu tenho uma estrutura que ela me dá esse sinal aqui, ó, ela rompe o fundo anterior e volta para testar a região de prêmio dessa estrutura, eu já vou começar a pensar em oportunidades de venda, tá bom? Então, nós temos esses dois cenários aqui. Então, quando o preço, considerando aqui, avaliando o dia anterior, ele abre o dia, né, rompendo esta região aqui, ó, tá? Então, ele rompe esse fundo do dia anterior. Então, isso aqui me sugere que possivelmente o índice poderia estar mudando a característica do movimento de alta. Tá bom? Dentro desse cenário aqui, onde ele cai e vai testar a máxima do dia anterior, nós temos uma consolidação. Eu marquei até o quadradinho aqui, tá? Nós temos uma consolidação. Agora, qual que é a característica dessa consolidação, tá? Lá em Wyckoff, o Wyckoff fala o seguinte, a lei do esforço versus resultado. Quando eu tenho muito esforço e pouco resultado, possivelmente eu posso ter uma absorção de movimento. Aonde que eu consigo enxergar esse esforço, tá? Através do volume. Então, olha o esforço gerado nesse pedaço de mercado aqui. Foi um esforço gigante. Tá? Foi um alto volume. Agora, eu tenho deslocamento? Eu não tenho. Então, isso aqui, ó, é uma absorção. É uma acumulação de absorção. Tá bom? Dá uma olhada também na balança. Tá? Ela vem forte em toda essa onda de impulsão. E quando o mercado consolida, qual que é a característica da balança? Ela começa a inverter. Então, isso aqui mostra para mim uma descontinuidade no interesse de venda. Então, tem alguém absorvendo o mercado ali. Algum player, tá? Eu não sei quem que é aí neste momento. Não deu para perceber quem estava absorvendo esse movimento, tá? Até que eu tinha entrado, não tinha entrado. Porque dentro dessa característica eu estava esperando o retorno. Então, eu tinha aqui, ó, a estrutura... Fez minha onda de impulsão, eu queria que essa onda voltasse para corrigir, para me vender. Não aconteceu esse cenário. O que aconteceu? O preço ele rompeu essa região de absorção muito forte e aqui entrou play absorvendo, tá? Thiago, como que você sabe que é play absorvendo? Ó, alto volume, pintou aqui para mim de azul, tá? E outra barra de vermelho. Então, algum outro player absorveu todo esse movimento aqui, ó, tá? Estopou, outro player veio e absorveu, tá? Quais que foram as confluências nesse momento, tá bom? Eu tinha, ó, uma renovação de fundo, tá? E olha para cá, ó, aqui eu tenho expansão, aqui eu não tenho.
Então aqui eu tenho uma renovação de fundo, onde eu não tenho fluxo vendedor acompanhando esse movimento, tá? E observa também que junto com essa inversão de fluxo, a gente teve o gatilho e a absorção na parte do volume, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. Aqui nós temos essa barra que absorveu, a barra azul, e logo depois nós tivemos aqui uma barra de impulsão muito grande. Aonde que eu entrei? No rompimento dessa barra azul, tá? Justamente dentro desse cenário aqui, do meu cenário aqui de contexto, eu tinha uma região também pré-mapeada, onde me baseou ali, tá? Eu tinha essa região aqui, ó, de alto volume, que era a região dos 126, 142, que foi aonde o preço ele chegou com o IFR ali também quase entrando na região de sobrevenda, tá? Então a gente tinha ali alguns gatilhos. Então junto com esse contexto a gente teve a absorção e então eu resolvi abrir o risco com stop abaixo e eu comprei no rompimento dessa barra de absorção, acreditando que esse play poderia jogar o mercado para cima, tá bom? Então a gente fez a parcial aqui, ó, nessa região de máxima, porque poderia fazer esse movimento aqui e voltar, a gente nunca sabe. A única coisa que nós temos controle é sobre o nosso risco, tá? Então, fiz a parcial aqui, o preço subiu, tá? Retornou. Nesse retorno que ele fez aqui, deixa eu colocar aqui a ferramenta. Ele veio exatamente aqui, ó, na região de 50 e 61 de Fibo, tá? Aqui, ó, 50 e 61 de Fibo, tá bom? Então, ó, você tem um fractal maior, o preço rompendo a estrutura, tá? Fazendo aqui, ó, o possível pivô de baixa para fazer esse movimento aqui. E dentro da característica de um fractal menor, você tem uma divergência de fundo e o preço fazendo isto aqui para ir testar, beleza? Então, ó, um fractal dentro do outro. Você tem esse fractal maior fazendo esse movimento e você tem esse fractal menor fazendo este movimento. Então aqui a gente teve a divergência de fundo, foi onde eu entrei. Aqui eu cheguei a adicionar contrato, tá? Foi lá em cima e eu saí total aqui. Beleza? Aqui eu fiquei positivo na operação, tá? Então, a oportunidade mais didática que você poderia ter foi exatamente nessa região aqui, ó. Quando ele faz o ABC dentro desse fractal maior para alinhar, tá bom? Quando chegou na VWAP aqui, pessoal, saí total aqui em cima, tá? Quando chegou na VWAP aqui, eu resolvi entrar de novo, tá? E aqui eu levei um stop e acabei praticamente ficando aqui no 0 a 0, tá bom? Por quê? Aqui nesse trecho de mercado a gente teve uma consolidação, tá? Só que essa consolidação ela estava me dando aqui uma certa divergência de fluxo nesse momento quando eu olho para a balança. Então eu estava imaginando que esse preço ele poderia dar uma continuidade, tá? Isso aqui seria uma reacumulação para o preço estourar e buscar essa liquidez que tinha aqui, ó, acima do ajuste desse play que absorveu, tá bom? Não aconteceu esse cenário. Didaticamente foi aquela operação lá que a gente acabou de desenhar para vocês, tá? O preço ele volta novamente lá para o fundo, absorve e novamente ele faz a mesma coisa. Aqui a gente tem um fractal menor, tá? Aqui eu tenho o último topo. Então aqui algum player absorve mercado, joga para cima e volta para testar a região. Se a gente colocar Fibo, a gente consegue precificar esse movimento. Ó, foi exatamente lá na região de 50, não chegou a testar a região do 61, tá bom? Note uma coisa,
eu gosto de, dentro do meu operacional, eu uso a FIBO praticamente para identificar a região de prêmio ou desconto a favor da estrutura, e quando eu estou contra esse movimento, eu uso só quando acontece a QEC, que é a quebra de estrutura que muda a característica, QEC, tá bom? Quebra de estrutura que muda a característica, tá? Então, quando acontece essa onda de impulsão que quebra o último topo ou o último fundo de referência, eu coloco a FIBO para tentar achar ali possivelmente a primeira onda, né? A segunda, quer dizer, que é a correção, para possivelmente surfar ali a terceira onda de um ciclo de Elliott, tá bom? Então, sempre quando você colocar a FIBO dentro de uma mudança de característica, o seu intuito é justamente tentar pegar ali aquela parte da terceira onda de mercado, tá bom? Então aqui foi possivelmente a segunda oportunidade, tá? Então aqui nós tínhamos um topo, o mercado vai lá, rompe e volta para testar. Note que aqui a gente tem uma inversão de fluxo, durante o teste a gente não teve a expansão da balança, a gente tem um volume já bem significativo, ó, que ele ultrapassa os últimos volumes de oferta que a gente tinha de mercado, tá? Então ficou bem interessante. E aqui a sua parcial seria onde? Na VWAP, tá bom? Então ele chegou a dar o alvo aqui na VWAP e chegou ainda em outra região aqui em cima. Deixa eu ver que região que eu tinha aqui. Bom, tecnicamente aqui não tinha nenhuma região, tá? Nesse candle aqui, o que a gente tinha de cenário era um rompimento de uma LTB, tá? Então, ó, quando a gente coloca aqui a LTB, esse preço ele rompeu a LTB aqui, ó. Então, possivelmente esse grande volume que foi gerado aqui nessa região foi justamente o stop da turma que estava posicionada aqui, ó. Então a gente teve um volume azul, um volume vermelho, que possivelmente foi esse stop, e aqui a gente teve um play absorvendo todo esse stop gerado. Então esse movimento ele foi absorvido, certo? Então esse aqui foi a segunda oportunidade. Então note o seguinte, que a gente teve a oportunidade da compra dentro da mudança de característica desse fractal. A gente teve novamente aqui, ó, outra mudança de característica nesse outro fractal, e no fractal maior a gente teve esse movimento aqui, ó. Então aqui seria a região do 61 desse fractal maior, tá? Então aqui em estrutura nós tivemos 3 oportunidades, tá bom? Bora lá. O trade na parte da tarde que eu fiz foi dentro dessa absorção aqui, ó. Então essa absorção aconteceu, tá? Eu não tive deslocamento para a parte de cima, eu vendi na perca da barra vermelha dessa absorção, com parcial na VWAP, acreditando que esse preço poderia fazer o quê? Pullback e continuar esse fractal aqui, ó. A ideia era o seguinte, ó, tá vendo que ele está fazendo essa amplitude, ele vem, sobe, e eu queria que ele fizesse este movimento aqui, mas antes de fazer esse movimento ele voltou e me tirou na proteção, tá? Então ele ainda voltou lá em cima depois que ele entregou o movimento. Eu estava acreditando que ele já viria direto, então saí na proteção levemente positiva, tá bom? Turma, coloque uma coisa na cabeça de vocês: gerenciamento de risco em dias assim que não está tão direcional, tem que estar muito afiado, tá? Você tem que reagir muito rápido, porque você às vezes acredita que o movimento ele vai se desenvolver, ele volta, te tira e depois que ele entrega, tá bom? Então, nesses dias mais travados, muita atenção, tá? E foi um dia onde a bolsa, lá no início eu estava conversando com vocês, está extremamente aí negativa, e a gente tem o que, ó, players institucionais na ponta da compra, comprados.
Então hoje eu passei o dia muito enviesado em comprar justamente por esse cenário, tá? Então vamos ver o que vai acontecer amanhã, porque UBS, JP Morgan, Bradesco, esses caras aqui, eles estão todos comprados, então eles continuam aumentando as posições deles, tá bom? Então hoje eu fiquei um pouco enviesado na parte da compra e eu não abri, quer dizer, uma operação na venda, né? Mas as outras duas foi na ponta da compra, tá? Mas para o final do dia, o que a gente pode ter tido de oportunidade, ó? Onda de impulsão, onda que corrige. Aqui a gente teve a absorção, onda de impulsão, tá? Dentro dessa onda de impulsão, observe o fractal trabalhando, ó. A gente tem esse zigue-zague aqui. Qual que era o último topo? Aqui. Lembra da regra que eu expliquei para vocês lá no início? Toda vez que o preço ele rompe o último topo, ele tem que voltar para testar. Aqui a região de desconto, a região melhor para você comprar. Necessariamente você tem que ter outros parâmetros para validar essa sua tomada aqui sua tomada de ação, tá? Seu risco, a validação do seu risco. Você tem que ter outras regiões te protegendo aqui logo abaixo, tá? Nesse caso aqui, a gente tinha uma POC e nós tínhamos uma milhar do Ibov. Então nós tínhamos essa região aqui, ó, tá? Então foi justamente aonde o preço voltou para testar lá naquele momento, tá bom? Então nós tivemos aqui outra mudança de característica, então o preço subiu, voltou, foi na região e começou a desenvolver novamente, tá bom? Mas quando você tira o zoom, pessoal, foi um dia extremamente complexo, foi movimentos curtos. Se você é aquele perfil de pessoas que gosta de pegar a tendência, os preços fluindo, não foi o dia para você, tá? Então aqui teve que fazer parcial, às vezes sair do trading rápido, porque o preço realmente não se desenvolveu, tá bom? E agora, final do dia, ele está querendo subir aí, tá? Lembrando daquele viés que eu acabei de mostrar para vocês, a gente tem os institucionais na parte da compra, mas a gente tem todo outro cenário macro confluindo para a venda. Então a gente tem bolsa extremamente negativa, a gente tem juros positivos, mas a gente tem institucional na parte da ponta compradora, tá bom? Então assim, dia complexo, dia de médias trabalhando muito emboladas, uma violando as outras, dia onde a parte de juros e bolsa fala uma coisa, a posição dos players falam outra. Então, dia extremamente complexo, tá? Espero ter ajudado aí na leitura de vocês e comecem a observar essa questão de mudança de característica, tá? Às vezes esse alinhamento de fractais pode ser a melhor chance, a melhor oportunidade, a maior probabilidade do trading desenvolver a seu favor. Beleza, turma? É isso aí, espero ter ajudado. Valeu, até a próxima.